Oi gente, meu nome é Rai, eu tô muito feliz com esse canal, com esse novo ciclo que está se iniciando na minha vida. Muito feliz porque eu vou poder contar um pouquinho da minha vida, da minha história pra vocês. E é isso que eu vim fazer aqui agora. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, da minha história, de como eu vim parar no Rio de Janeiro. A minha história começa o seguinte: quando eu tinha 12 anos, na verdade, o meu pai, ele sempre foi, né, da área da música, ele sempre gostou disso. E quando eu nasci, ele me colocou nesses caminhos já. Ele gravou um CD quando eu tinha 5 anos e eu fiz uma participação no CD dele. E quando eu tinha 12 anos, ele gravou um CD, 11 anos, assim, pra 12, enfim, e não lembro exatamente. Mas ele gravou um CD pra mim naquela época, só que eu nunca gostei de cantar, eu nunca quis cantar, eu nunca quis viver isso, eu nunca almejei, sabe, viver no meio da música, na área da música da minha vida. Mas sempre foi algo que meu pai amava, que meu pai queria me infiltrar naquilo. E quando ele percebeu que eu cantava, ele quis investir em mim. Mas nunca foi algo que eu, gostei. Mas eu sempre fui envolvida com a igreja, sempre trabalhei na igreja, sempre fui nos cultos, sempre, trabalhei muito na igreja. E eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu orei uma vez, estava orando e falei pra Deus assim: Deus, eu quero ter o que contar da minha história, eu quero poder ter uma história pra contar pras pessoas, eu não quero mais contar o que eu ouvi falar da vida das pessoas. O meu sonho é poder falar do que você fez na minha vida, sabe? Então, me deu a oportunidade de ter uma história pra contar, né? Isso eu tinha 15 anos, eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu vim pro Rio de Janeiro passar um mês aqui, porque eu gravei um CD com um produtor do Rio, e ele falou pro meu pai: Roberto, traz a Raine pra cá, pra ela ficar um tempo aqui no Rio, um mês e tal, pra ela ir em algumas igrejas. E meu pai me mandou pra cá. Só que quando eu vim pro Rio, eu era menor de idade, eu não podia vir sozinha, né? E eu chamei uma amiga minha pra vir comigo, que era a Fernanda. E viemos pro Rio, juntas. A gente ficou um mês na casa desse produtor, que é o Naziel. E só que assim, continuei naquela vibe de não almejar aquilo, sabe? Eu cantava porque era algo que meu pai queria, mas não era algo que queimava no meu coração. E aí nós viemos pra cá, ficamos um mês, e quando a gente estava voltando pra minha cidade, pra nossa cidade, a minha amiga Fernanda virou pra mim e falou assim: eu tô sentindo algo aqui no coração, eu acho que é algo de Deus, pra eu voltar pro Rio de Janeiro pra ficar um tempo lá. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei como vai ser, mas eu tô sentindo isso muito forte no meu coração. E na hora que ela falou aquilo, isso despertou no meu coração também. Mas eu não sabia o que era pra eu fazer nessa cidade, eu não sabia o que Deus queria pra mim, eu só sabia que eu tinha esse desejo, se despertou no meu coração. Aí eu falei pra ela, Fê, então vamos fazer o seguinte: vou chegar lá na nossa cidade, em Rio Preto, vou conversar com meu pai e com a minha mãe, e dependendo do que eles me falarem, um ok, a resposta de Deus mesmo, sabe? É Deus falando: não, sou eu que coloquei esse desejo no coração de vocês. Chegamos na nossa cidade, conversei com meu pai, falei: pai, detalhe, meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito cuidadosos, sabe? Eles sempre cuidaram muito de mim, minha mãe principalmente. Meu pai, ele cuidava, mas meu pai era mais aquele cara: vai filha, vai, faz. Minha mãe, ela sempre me segurou muito, ela sempre me colocou debaixo das asas dela. E quando eu fui conversar, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com meu pai. Antes eu orei e falei: Deus, se for realmente a sua vontade pra eu ir pra aquela cidade fazer não sei o que, meu pai vai abençoar, minha mãe também. Eu fui, conversei com meu pai, falei: pai, Deus falou isso pra mim, e eu quero voltar lá pro Rio pra ficar um tempo. Meu pai falou: filha, se é Deus que tá te falando, vai. Aí eu, meu Deus, nunca imaginei que meu pai fosse liberar assim, porque eu ainda tinha 17 anos, acho que nem tinha completado 18. Fui, orei a mesma coisa e conversei com a minha mãe. Achei que ela não fosse deixar. Eu queria que ela não deixasse, no fundo, eu queria que ela não deixasse, porque eu não queria sair da asa dos meus pais, né? Eu amava viver onde eu vivia com os meus pais. Eu sempre falei que eu só sairia da casa dos meus pais depois de casada. Eu nunca imaginei sair da casa dos meus pais antes. E aí eu fui, orei, conversei com a minha mãe. Minha mãe falou: filha, se Deus tá mandando você ir, vai. Na hora que ela me falou aquilo, eu falei: cara, tá, é de Deus, é pra gente ir, é pra eu ir, mas eu não sei o que é pra eu fazer naquele lugar. Mas continuei orando e tal, completei 18 anos, e eu acho que foram 3 meses depois dessa conversa, a gente conseguiu um apartamento, eu e a Fernanda, nós conseguimos um apartamento aqui no Rio pra dividir com uma menina, e viemos pra cá. Detalhe, quando a gente veio, era pra gente ficar 3 meses aqui. Viemos pro Rio, fomos dividir um apartamento com uma menina.
lá aqui no Rio, na verdade. E, enfim, o tempo foi passando, a gente não tinha emprego, a gente não tinha nada, a gente não sabia como que a gente ia se sustentar aqui. Mas a gente se agarrou no que Deus tinha falado, né? Ele tinha colocado no nosso coração que era pra gente vir pra cá. Viemos e a gente não tinha nada, não tinha emprego. E quando eu me mudei pro Rio, eu fui morar num apartamento que era muito perto da minha igreja, que é a Igreja Batista Atitude. Era a igreja mais perto que tinha da nossa casa, né? Então nós começamos a frequentar essa igreja, né? A gente chegou, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas apresentarem uma célula pra gente. A gente foi pra uma célula, nessa célula a gente foi super acolhidas, cuidadas e tal. E o tempo foi passando, a gente começou a se envolver com a igreja, a gente não trabalhava, né? Então a gente gastava o nosso tempo pra cuidar das pessoas, sabe? A gente cuidava, a gente passava o tempo que a gente tinha buscando a Deus, a gente ajudava pessoas. Eu lembro que nosso apartamento na época vivia cheio de meninas, sabe? Meninas que passavam por problemas, meninas que passavam por dificuldades e a gente cuidando delas, a gente orando por elas, enfim. E aí o tempo foi passando, eu conheci uma família naquela época que morava no meu prédio. E eu comecei a ajudar aquela família, não tinha nada, né? O único dinheiro que eu tinha, eu lembro que eu pegava esse dinheiro para poder ajudar essa família que não tinha leite para dar pro filho. Mas Deus foi, né, suprindo e tal, e eu não entendendo nada, não entendia o porquê que eu não conseguia arrumar emprego. Eu sempre orava e falava, Deus, eu preciso me sustentar aqui. Meu pai na época tentava me ajudar, né, minha mãe. E eu falava, Deus, eu preciso me sustentar, eu quero um emprego. Toda vez que eu arrumava, que eu teimava, conseguia um emprego, que eu batia o pé com Deus, que eu queria um emprego. Eu conseguia, mas dava errado. Sempre que eu entrava em uma empresa não dava certo, ou eu não recebia, ou eu era mandada embora, mas nunca consegui mesmo, de fato, trabalhar para me sustentar. E eu entendia naquela época que Deus estava me falando assim, Raíli, eu quero que você dependa de mim. Não é sobre o que você vai ganhar no teu emprego, é sobre o que eu vou te dar, é sobre o que eu vou fazer na sua vida. Mas naquela época pra mim era muito difícil entender isso, né? Porque eu saí da casa dos meus pais, onde eu tinha tudo. Tinha casa, comida, roupa lavada, tinha mãe, tinha pai. E eu saí daquele lugar que eu tinha tudo pra chegar numa cidade que eu não conhecia nada, que eu não conhecia ninguém. E, enfim, mas eu entendi que era propósito de Deus pra mim. E o tempo foi passando, eu e a minha amiga, a Fernanda, a gente passando por muitas dificuldades. A gente tinha dias que a gente não tinha o que comer dentro de casa. Eu lembro que Deus, ele nunca deixou faltar nada pra gente. Teve uma vez que a Fernanda falou pra mim assim, eu tô com muita vontade de comer McDonald's, né? Aí eu falei assim, amiga, eu também, mas a gente não tem R$1 no bolso. E aí a gente foi pra célula nesse dia. Aí no final da célula, o líder da célula foi levar a gente pra casa. Aí ele falou assim, eu vou passar em um lugar com vocês, pra levar vocês pra comer. Ele passou na frente do McDonald's, ele entrou no McDonald's, comprou o McDonald's pra gente, pagou, fomos embora. Então assim, essa é uma prova de milhões do que Deus já tinha feito, já estava fazendo, né, pela gente. A gente passava necessidade, mas não faltava nada. Deus, ele ia suprindo a gente todos os dias. Mas, né, foi passando o tempo e a gente não deixava a peteca cair. A gente, todos os dias a gente estava lá na igreja, a gente fazia parte de vários ministérios, a gente cuidava de pessoas, porque a gente entendia que o problema que a gente estava passando era coisa nossa, era algo que Deus estava tratando na gente, mas as pessoas não precisavam ficar sabendo. Então mesmo passando por tudo aquilo, a gente com um sorriso no bolso na igreja, as pessoas olhavam pra gente, ninguém imaginava que a gente passava dentro de casa. Mas enfim, aí a gente passando muita dificuldade, a menina que morava, que dividiu o apartamento com a gente, foi embora, a gente ficou sem ter pra onde ir, a gente teve que dar um jeito de alugar o apartamento pra gente continuar aqui. Enfim, eu lembro que quando eu morava nesse apartamento, eu parava assim na frente da janela do meu quarto. Eu lembro que eu dividi o quarto com essa Fernanda e nosso quarto, a única coisa que a gente tinha era uma cômoda de madeira que já estava no apartamento. E a gente dormia no chão, a gente colocava, era um colchão fininho que a gente tinha e a gente colocava um cobertor, um monte de coisa pra gente dormir. Eu lembro que uma vez eu tava em pé na janela desse quarto e aí eu olhei assim tava olhando, né, pra janela assim e falava assim, Deus, por que eu tô aqui? Eu falava, Deus, com lágrimas nos olhos, chorando muito, eu falava, Deus, o que você quer de mim aqui? Eu não tô entendendo, porque toda vez que eu tento ir embora, você não deixa. Eu quero voltar pra minha casa, mas você não deixa. E eu tô aqui passando por dificuldade. Eu lembro que os meus pais, eles não sabiam do que eu passava. Toda vez que minha mãe me ligava, perguntava, tá tudo bem? Eu sempre falava, não mãe, tá tudo bem. Eu chorando, sabe? Mas eu falava que tava tudo bem, porque eu entendia que era necessário aquilo. Porque se eu falasse pra minha mãe e pro meu pai que eu tava passando, eles dariam um jeito de eu voltar pra minha casa.
E eu entendia que era necessário eu continuar ali. E ele chorava e perguntava para Deus o que ele queria de mim, o porquê daquela situação. Mas enfim, o tempo foi passando, chegou uma hora que minha amiga Fernanda decidiu voltar para nossa cidade. E ela voltou pra nossa cidade e eu fiquei sozinha. Tô resumindo bem a história pra não ficar muito grande o vídeo. Mas aí ela voltou pra nossa cidade e eu fiquei sozinha. Aí que o negócio pegou mesmo. Porque enquanto eu tava com ela, era eu e ela, a gente se ajudava, a gente orava uma pela outra. Quando ela voltou, eu fiquei desesperada. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra onde ir, eu não tinha onde morar, porque eu não tinha como sustentar um apartamento. E aí, enfim, mas eu ministrando no meu coração que era vontade dele eu continuar, que era vontade dele eu ficar no Rio. E eu entendi, Deus, se é da tua vontade, amém. Vou continuar. E eu lembro que quando ela voltou, eu não tinha pra onde ir. E eu tinha que ficar arrumando lugares pra eu morar. E naquela época, eu não tinha nem mala de roupa. Minhas roupas, elas ficavam em saco de lixo. E eu ficava uma semana na casa de uma semana na casa de outra. Eu ficava morando de favor na casa das pessoas. Porque eu tinha meus compromissos na igreja, tinha minhas coisas na igreja também. Então eu não podia simplesmente largar tudo e ir embora, né? Então eu permaneci. E eu ficava, como eu não tinha pra onde ir, eu ficava um pouquinho na casa de um pouquinho na casa de outro. E minhas roupas ficavam dentro de sacos de lixo, porque eu não tinha onde colocar. E aí uma vez eu consegui alugar uma kitnet numa comunidade aqui no Rio. E eu lembro que essa kitnet, ela era muito úmida. E eu não tinha nada, né, na kitnet. Eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era uma cama de casal que eu paguei R$200. Era aquela cama dura, que não tinha nem colchão, era só a base da cama, que era o meu sonho ter uma cama de casal. E eu consegui, dei um jeito de comprar aquela cama e eu carregava ela pra tudo quanto é lugar. E aí eu me mudei pra essa kitnet. Eu lembro que eu colocava minhas roupas assim, eu abria o saco de lixo, dobrava todas as minhas roupas, colocava assim em cima, eu colocava meus sapatos embaixo da pia, que não tinha banco, não tinha nada, né? Eu colocava meus sapatinhos ali. Eu acordava no outro dia, minhas roupas cheias de mofo, meus sapatos cheios de mofo, porque era muito úmido o lugar. E eu chorava. Eu lembro que eu dormia assim, lá na kitnet tinha muita barata, tinha ratos, e eu ficava desesperada, chorando, falava, Deus, o que tá acontecendo? O que você quer de mim aqui? Porque olha o que eu tô passando e eu tento ir embora e você não deixa eu voltar pra minha cidade. Né? Eu não entendi o que estava acontecendo. E passei muita necessidade, mas continuei servindo na igreja, continuei fazendo as coisas, continuei vivendo o que eu estava vivendo com um sorriso no rosto, porque ninguém precisava saber o que estava passando. Teve uma vez, de várias, né, que teve uma vez que eu falei assim pra Deus, Deus, eu não aguento mais, eu vou voltar pra minha casa. Essa kitnet que eu morava era uma comunidade aqui no Rio, que eu morava na Rua do Valão, então era uma rua que fedia muito. Era uma rua assim, que eu chegava e ficava desesperada, sabe? Por estar naquela realidade. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, Deus, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou voltar pra minha casa, vou voltar pros meus pais, porque lá eu tenho vida normal, lá eu tenho o meu conforto dos meus pais, e aqui eu não tenho nada, aqui eu não tenho ninguém, não tenho nem onde morar, fico morando de favor na casa das pessoas, tô morando nessa kitnet toda, né, cheia de bicho. E eu falei, Deus, eu não vou mais continuar aqui. E tava conversando com um amigo meu no telefone naquele dia. Eu falei pra ele, falei, cara, é Matheus o nome dele. Eu falei, Matheus, eu vou voltar pra minha cidade. Eu não aguento mais isso aqui, eu não quero mais. Aí eu lembro que ele falou assim, cara, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ele falou, eu vou aí te encontrar pra gente sair pra comer alguma coisa. Aí ele foi. Eu lembro que ele ficou me esperando assim no meio do caminho, aí eu fui me encontrar com ele. E na rua da kitnet que eu morava, nessa comunidade, tinha uma igrejinha, uma assembleia. Eu lembro que eu andando na rua assim, eu tava muito mal, chorando e tal. Eu me encontrei com ele. Na hora que a gente se encontrou e tal, a gente parou na frente dessa igreja. Eu parei no meio da rua, na frente dessa igreja, tava tendo culto. E aí eu parei chorando muito, questionando mesmo a Deus, falando, Deus, por quê? Por quê? Eu tenho 18 anos. Eu queria estar vivendo tanta coisa, sabe? Eu poderia estar na minha cidade fazendo faculdade, poderia estar tirando a minha habilitação, que era meu sonho ter uma carteira de motorista. Eu poderia estar fazendo tantas coisas e olha o que eu estou vivendo aqui. Minhas amigas que estudaram comigo na época estão vivendo, estão fazendo faculdade e eu estou nessa situação, chorando muito, questionando a Deus dentro do meu coração. E a gente parou na frente dessa igreja, eu fiquei parada no meio da rua com o meu amigo do meu lado. De repente, do nada, saiu uma irmãzinha do POC lá de dentro da igreja. Ela saiu, eu não sei nem como que ela me viu ali. Ela saiu de dentro da igreja e ela veio ao meu encontro, ela parou na minha frente e falou assim, Deus tá mandando eu te dizer que não é pra você voltar pra sua cidade e que eu vejo você cantando pra multidões. Na hora que ela me falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, essa mulher nunca me viu na vida. Ela não sabe quem eu sou. E ela falou, tipo, exatamente o que eu tava vivendo naquele momento. Ela falou, Deus tá mandando te dizer que não é pra você voltar pra sua cidade. E aí na hora que meu amigo ouviu aquilo, ele falou assim, tá vendo?
Aí eu falei, cara, é isso. E eu achei que depois daquilo as coisas fossem melhorar pra mim, né? Não, Deus tá falando e tal, vou continuar. Não, o tempo foi passando, depois daquilo eu fiquei, realmente eu tive uma confiança maior naquilo que era Deus, mas a situação continuou difícil. Eu continuei não tendo onde morar, eu continuei cada hora na casa de um, mas eu nunca, por mais que eu tivesse vontade de desistir, mas eu entendia que era propósito de Deus. Porque quando eu morava na minha cidade, com os meus pais, eu era uma pessoa muito egoísta, sabe? Eu era uma pessoa muito, o que eu tinha era meu, eu era uma pessoa que eu tava o tempo todo mal-humorada com tudo, sabe? Eu era uma pessoa chata, eu era, sabe, aquela pessoa que não dá valor à vida. E Deus, ele me tirou da minha cidade, me trouxe para um lugar que eu não conhecia nada, para ele me ensinar a ser gente de verdade, sabe? Para ele me ensinar o que é dependência de Deus. E daquele dia em diante, a situação foi só piorando. Eu lembro que eu fui morar de favor na casa de uns líderes que eu tinha lá na minha célula na época, e eles iam embora pra Goiânia naquela época. Eu não tinha mais onde ficar. Aí eu falei pra Deus, Deus, eu vou pra minha cidade, vou ficar um tempinho lá com os meus pais pra eu colocar minha cabeça no lugar, porque as coisas aqui pra mim no Rio estão muito complicadas, eu não tinha o que comer, sabe? Eu não tinha nada. Eu ficava dependendo das pessoas que nem sabiam o que eu passava. As pessoas não sabiam, então tudo que elas me davam era Deus mesmo. Deus falando, olha, eu estou te dando, porque ela não sabe o que você está passando e ela tá te abençoando. E eu falei, Deus, eu vou pra minha cidade, vou ficar um tempinho lá com os meus pais, pra eu poder colocar minha cabeça no lugar. E eu lembro que eu fui pra minha cidade, e quando eu cheguei lá em casa, tava quase nos dias pra eu voltar, acho que faltava um dia pra eu voltar pro Rio. Eu lembro que eu tava sozinha na minha casa e eu tava andando na copa, assim, da minha casa. Eu sentei na mesa e eu lembro que eu tinha assistido uma mensagem uma vez de uma pessoa falando que ela tinha feito uma carta pra Deus. Colocou nessa carta tudo que tava ferido do coração dela e que ela queimou essa carta em sinal de Deus, tô te entregando. E eu falei assim, cara, eu vi um caderno na minha frente, assim, peguei uma caneta e comecei a escrever. Comecei a escrever nesse papel tudo que eu tava passando e tal. Eu falava, Deus, eu não tô aguentando mais, eu só quero entender o porquê que eu tô passando isso. Eu não aguento mais passar por essa situação, eu não tenho guarda-roupa. Sabe, pra mim aquilo na época era tipo assim, era muito, eu não tinha guarda-roupa. Eu chegava na minha casa, eu tinha meu quarto, eu tinha minhas coisas, eu falava, Deus, eu poderia estar aqui vivendo no meu conforto, sabe? Você me tirou daqui pra me levar pra um lugar que eu tô passando necessidade. E eu lembro que eu comecei a escrever essa carta, eu chorava muito, eu falava, Deus, não aguento mais, eu não quero voltar, me deixa ficar aqui com os meus pais, me deixa ficar aqui com a minha mãe, com meu pai. E eu escrevi aquela carta, e aí eu queimei a carta, quase botei fogo na casa, mas queimei a carta em sinal de entrega mesmo, entregando aquilo pra Deus. E eu lembro que quando eu terminei de escrever aquela carta, eu abri a Bíblia, aí abriu naquela passagem, né, que diz, eu bem sei os planos que tenho pra você, planos de paz, e não, pra não lhe causar danos. Eu não me lembro muito bem exatamente, mas eu vou colocar aqui pra vocês aqui embaixo. E aí Deus me deu aquela palavra na hora, eu falei, meu Deus, amém. Eu entendo que são planos seus eu estar naquele lugar. E eu voltei. Só que eu voltei sem rumo. Eu voltei assim, sabe quando eu voltei sem saber pra onde ir, porque eu não tinha mais lugar pra ficar. E quando eu tava voltando pro Rio, eu recebi uma mensagem de uma menina da nossa igreja que ela eu nem tinha muito contato com ela naquela época, nem tinha muita amizade. Mas ela me mandou mensagem e falou assim, Rai, eu fiquei sabendo que você tá sem lugar pra morar. E eu conversei com os meus pais e eles aceitaram, você pode morar aqui em casa com a gente, ficar o tempo que você precisar e tal. Na hora que ela me mandou aquilo, eu falei assim, meu Deus, lá vem você de novo. Porque eu tava querendo voltar pra minha casa e mais uma vez ele arrumou uma situação ali pra eu não voltar. E fui pra casa dessa família, da Maressa Paris, amo vocês, Maressa e Gabriel Paris. E eu fui pra casa deles, a família deles me acolheu, eu morei lá 1 ano. Eu fiquei lá com eles, eles me tratavam como filha, eu via muito cuidado de Deus, porque eu sentia falta de um ambiente de família, pai, mãe, sabe? Eu sentia falta de ter isso. Porque quando eu me mudei, eu fiquei elas por elas, eu cuidava de mim, eu que fazia tudo, e eu era muito nova, então eu sentia falta desse aconchego de pai, mãe, eu sentia falta de levar bronca de mãe, sabe? Essas coisas eu sentia muita falta. E aí fiquei 1 ano morando na casa deles, enfim. E aí as coisas foram melhorando, aí com o tempo eu continuei trabalhando na igreja, aí nesse meio tempo
O pastor Thiago me chamou para começar a liderar o B1 Music e a gente nem fazia ideia do que iria acontecer. Foi quando eu comecei a liderar o B1 Music, as coisas começaram, eu comecei a conseguir um trabalho. E enfim, eu fui aprendendo mesmo, eu aprendi o que é depender de Deus nessa época, né? E aí depois disso tudo, foi o dia que a gente foi gravar a live do B1, primeira live. E eu lembro que antes de começar a música Até Te Encontrar, eu parei assim, eu fiquei em pé, olhando, todo mundo olhando tudo que estava acontecendo. Na hora que eu parei assim, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou assim: você lembra quando eu falei pra você, que quando eu usei aquela mulher pra falar que eu via você cantando pra multidões? Olha a minha promessa se cumprindo, olha o que eu fiz. Na hora que Deus falou aquilo comigo, eu falei: meu Deus, assim, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui agora vivendo isso tudo. E as coisas foram melhorando, enfim, Deus foi me direcionando as coisas na minha vida. E eu consegui viver o que eu tô vivendo hoje com a minha família mesmo, meu casamento, minha casa, ter as coisas que eu tenho. E por que eu tô contando a minha história pra vocês? Eu não tô aqui pra falar, porque eu não tinha nada e agora Deus me deu, não. Mais do que Ele deu, mais do que Ele fez na minha vida material, sabe? Mais do que Ele me deu, foi o que Ele me fez eu me tornar, sabe? Foi o que Ele me ensinou. Quando eu falo sobre, me ver cantando pra multidões, eu não tô nem aí se eu vou cantar pra 10 mil pessoas ou pra 10 pessoas, sabe? Mas tudo que o Espírito Santo, tudo que Ele fala, tudo que Ele te direciona, sabe? Se Ele colocou algo no seu coração, cara, sai da casa do seu pai, da sua mãe, da sua parentela e vai pra terra que eu lhe mostrarei, vai. Porque mais do que Ele vai te dar é o que Ele vai fazer você se tornar. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Eu não tinha vida com Deus, sabe? Eu não sabia o que era ter vida com Deus. E nesse momento dessas dificuldades que eu passei, eu aprendi o que é ter vida com Deus. Eu aprendi o que é conhecer. Eu conheci Jesus, sabe? Eu aprendi o que é você depender de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a gente quer ter o controle de tudo. E o Espírito Santo tá falando, cara, você não tem o controle de nada. Eu sempre achei que eu tinha um controle da minha vida. Eu sempre achei que as coisas iriam acontecer do meu jeito. E Deus, Ele me trouxe à memória essa oração que eu fiz com 15 anos. Deus, eu quero ter a minha história. E hoje Deus me deu a minha história. Eu vivi 3 ou 4 anos da minha vida passando dificuldade, sabe? Mas foram as melhores épocas da minha vida, porque foi a época que eu mais aprendi o que é dependência. Porque você depender de Deus enquanto tá tudo muito bem, é muito fácil. Agora, você depender de Deus quando você não tem o que comer dentro da sua casa, isso é fé. É você olhar para a situação. Fé é você pisar sem você olhar o chão, sabe? É você viver algo sem você saber o que vai ter lá na frente. E então, como eu disse, mais o que Ele me deu foi o que Ele me fez eu me tornar. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, sabe? Hoje eu não vivo pra mim, hoje eu vivo pros outros, hoje eu vivo para aquilo que o Espírito Santo, Ele plantou no meu coração, Ele colocou no meu coração. E eu tô contando a minha história aqui pra você, porque às vezes a gente olha pras pessoas e a gente nem imagina o que tem por trás daquilo. A gente olha pras pessoas e a gente não imagina a história. É fácil você olhar pra mim hoje e falar, é a Raíli do B1, a Raíli que gravou a live lá com o B1, que lidera o B1 Music. Mas pra isso acontecer, existiu um processo. Existiu uma caminhada dolorosa, sabe? Existiu uma caminhada que eu precisei abrir mão de muita coisa. Eu precisei abrir mão de quem eu era, do que eu queria pra mim. Pra viver dependendo de Deus mesmo. Então, se Deus hoje está te pedindo algo, cara, faça. Não existe nada melhor do que você depender de Deus. Não existe. Se eu soubesse que eu teria passado por tudo que eu passei, eu não teria vindo pra cá. Se Deus tivesse falado pra mim, não, você vai pro Rio de Janeiro porque vai acontecer isso na sua vida, você vai passar por isso, eu não teria vindo, sabe? Mas Ele me trouxe no escuro fez com que eu passasse por tudo que eu passei para Ele me ensinar o que é a dependência. E eu quero falar pra você hoje que, cara, talvez você está passando ou passou, enfim, pela mesma situação que eu. Cara, confia, seja fiel ao que Deus te falou, seja fiel ao que Ele te direcionou, porque não existe ninguém melhor para ter o controle da sua vida do que Ele. Confia, sabe? Ora, busca, tenha uma vida de oração, tenha uma vida que honra realmente o sacrifício de Jesus, porque quando Ele fala, Ele cumpre, sabe? Quando Ele te direciona pra... Esse barulhinho aqui, gente, faz parte. Quando Ele te direciona pra algo, Ele vai fazer, sabe? E Ele quer te tornar alguém que confia, que depende,
que realmente tem vida de oração. Eu lembro que essa época da minha vida foi a época que eu mais orei, que eu mais busquei, que eu mais clamei, sabe? Foi a época que eu mais me aproximei de Jesus. E que isso seja uma realidade na sua vida também, sabe? Não olha para o que você vai ser. Você que quer ser um líder de louvor, você que quer ser um ministro, uma cantora, um cantor, cara, não busca ser alguém, sabe? Não busca ter um cargo, não busca ter alguma coisa, busca ser alguém em Deus, sabe? Busca ser uma pessoa que ama a Deus mais do que todas as coisas, busca ser uma pessoa que depende dele, sabe? Busca conhecer Jesus, cara, busca... você precisa buscar por se tornar alguém em Deus, para depois você se tornar alguém, enfim, na terra. Então, que eu quero encorajar você, independente do que você está passando agora, cara, confia. Olha pro que ele te disse, não pro que você está passando. Porque talvez, todas as vezes que eu olhei pra minha situação, eu quase voltei, eu quase desisti. Todas as vezes que eu olhei pro que eu estava passando, eu não via saída para aquilo e eu quase abri mão de tudo. Mas eu precisava em todo tempo olhar para Jesus. Olhar para Jesus, independente do que eu estava passando naquela situação. E hoje eu conto a minha história. Hoje as pessoas, elas são abençoadas por aquilo que Deus fez na minha vida. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não conseguiria hoje, talvez, abençoar as pessoas com o que Ele fez na minha vida. Então, para tudo existe um propósito. Então, seja fiel ao que Deus te disse, porque vale a pena confiar, vale a pena ser fiel até o fim. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu resumi muito aqui, aconteceram muitas coisas, mas eu resumi para que não gastasse muito tempo. Mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham sido abençoados, né? Que vocês realmente que você tenha sido encorajado por essa história. E eu fico muito feliz de começar com esse canal. Esse é o meu primeiro vídeo. Compartilha com todo mundo, com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso um dia, mas deixe seu like, ative o sininho. Eu vou postar muitas coisas, eu vou contar um pouquinho mais da minha vida pra vocês, eu vou mostrar mais a minha vida. Eu quero trazer vocês mesmo pra perto de mim, através desse canal, para que você seja abençoado, eu seja abençoada, enfim. É isso. Então, até o próximo vídeo e compartilha com todo mundo, tá bom? Beijo!